A Rede Te Liga passa a apresentar entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Matão. Apoio CR Studio, Masterfest DJ Som e Iluminação, Mototax Matão, Master Mercearia e Depósito de Bebidas, Chaplin 16 Barbershop, Revel Filme, Foto Estúdio 163384-2607, Rua São Lourenço 772 Centro. Olá, amigos do portal Te Liga Matão. Hoje nós temos a oportunidade de estar recebendo a pré-candidata à prefeita Sônia Moura. Sônia, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. Você já é vereadora na cidade de Matão e que você falasse um pouco quem é a Sônia, como pessoa, como ser humano. Fique à vontade para se apresentar. Boa noite, Marcelo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do Te Liga Matão, de poder estar aqui falando um pouquinho da Sônia Moura, né? Eu nasci na cidade de Matão, Marcelo, mas no início eu morei sempre em sítio, na área rural, né? Meus pais, pessoas simples, cuidavam ali dos sítios, da propriedade das pessoas, e eu vinha até para a escola, para você não saber, a gente vinha de ônibus. E, com o passar do tempo, eu tinha em torno de uns 15 anos quando eu vim morar na área urbana. E comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 13 anos de idade, só que eu nunca deixei de estudar na vida. Eu sempre procurei trabalhar e estudar. Com 19 anos, eu passei num curso de técnica em Química, no Adelino, e no primeiro semestre, graças a Deus, eu já consegui um emprego. Então, eu que trabalhava como doméstica, eu passei a trabalhar numa farmácia. Fiquei muito feliz, porque você imagina, para quem trabalhava ali como doméstica, já foi um degrau a mais que eu subi na minha vida. Depois, eu iniciei um curso de farmácia, sou farmacêutica formada, fiz atenção farmacêutica também, uma especialização. Hoje, sou estudante de Direito. Entrei faz 14 anos que eu estou na parte pública, entrei como assessora, e ali eu pude conhecer de perto a realidade das pessoas. Marcelo, você vê a dificuldade, somente das pessoas que mais precisam no dia a dia, né? Desde do emprego, dificuldade com alimentos. E a gente sabe dessa realidade na nossa cidade. A gente vê ali isso no dia a dia, o sofrimento de muitas famílias, né? Porque, por algum momento, qualquer pessoa está suscetível a passar por dificuldades. E aí, o que foi acontecendo? Quando eu fui vendo, Marcelo, a dificuldade das pessoas, isso foi criando até um certo interesse maior na política. Porque eu sei que a política ela transforma, sim, a vida das pessoas. Porque é o ato de você fazer algo para beneficiar o próximo, o coletivo, né, vamos dizer assim. Só que, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo nos últimos anos, né? A gente está vendo uma corrupção muito grande, uma vergonha, sinceramente, porque o que deveria ser bom para a população, a gente vê algumas pessoas trabalhando para si próprio. Mas eu vi que, como assessora, eu já não conseguia fazer tanto mais. Foi onde eu me filiei a um partido e saí como candidata a vereadora. E venci as eleições com simplicidade, sem gastar praticamente nada, mas andando, conversando com as pessoas, eu consegui chegar. E, ao longo desses anos, né, que eu estou, desses 3, quase 4 anos como vereadora, aí já cresceu um sonho maior, que é essa candidatura para pré-candidata a prefeita. Porque, como vereadora, eu sei que eu posso fiscalizar, eu posso criar projetos, eu posso indicar sugestões para o executivo, né, que a própria população pede para a gente. Só que o poder de executar é somente do prefeito, de quem está como prefeito. E hoje eu vejo que a nossa cidade tem uma dívida muito grande que vem, ao longo dos anos, a cada dia mais aumentando. Então, se não entrar alguém que realmente queira fazer um trabalho sério, que realmente pense num todo, cortando o que é necessário, nem se for na carne. Por quê? Primeiro, a gente precisa colocar essa casa em ordem. Porque, senão, daqui a pouco, mesmo que Matão tenha uma arrecadação bem alta, na última arrecadação foi de 233 milhões. Só que quantas coisas faltam? Falta medicamento, falta médico, falta emprego, falta uma infraestrutura adequada para a nossa cidade. Então, eu vi que, como vereadora, eu já não consigo fazer isso, mas
como prefeita, sim, lá na frente, quem está no cargo do executivo permite estar executando. Ô Sônia, você falou a questão, falando da saúde, você já tem um plano de governo, questões para a saúde que a gente sabe que o pessoal que vai estar assistindo a gente ou ouvindo, é uma pergunta, é uma questão que, infelizmente, no Brasil inteiro, nós temos essa dificuldade. Assim, como que você vê atualmente a questão da saúde de Matão e se você tem algo para melhorar, você já tem um projeto, você tem algo em mente, já tem pessoas junto com você trabalhando para isso, você pode falar para a gente? Eu tenho, sim. A partir do momento também que eu idealizei esse sonho, que é a questão de ser pré-candidata a prefeita, a primeira coisa a gente tem que procurar se estruturar, né? Ninguém trabalha sozinho. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter pessoas que conheçam de cada área, porque isso vai fazer com que a gente saia na frente. O conhecimento faz com que a gente ganhe, né? E eu tenho, sim, uma pessoa que nós estamos estudando a situação da nossa cidade, o quanto se gasta na área da saúde hoje, o que é feito, o que não é feito. Então, o que eu vejo ali? Que falta um planejamento adequado. Porque a gente vê, principalmente nesse governo, desde o primeiro ano, de 2017, a gente não vê que não falta medicamentos básicos. A população reclama muito. Então, falta médico. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar e que eu estou trabalhando nesse sentido. É claro, eu já tenho as minhas propostas, né? Mas mais para frente nós vamos estar explicando ali detalhadamente como eu vou executar isso, porque a saúde é prioridade. Outra coisa, Sônia, também é que a gente percebe o avanço da tecnologia. Claro. Cada dia que passa, nessa questão da tecnologia, você tem alguma coisa, você tem algum projeto também visado para a questão da tecnologia para a cidade de Matão? Sim. Olha, um desafio que nós estamos tendo agora com a pandemia. Quando veio a pandemia, eu acho que ainda fez com que as pessoas elas acordassem mais na questão de tecnologia. Hoje, você vê que as crianças estão tendo que estudar em casa. E muitas pessoas ainda não têm um celular adequado, muitas pessoas não sabem mexer em um computador. É muito fácil, muitas vezes, você mexer num celular, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mas saber, Marcelo, até mesmo anexar um currículo para enviar, elaborar um currículo, são tudo coisas que a tecnologia traz, sim. E nós sabemos que a tecnologia também faz nós sairmos na frente. Então, eu estou com vários projetos nessa área, que também vai ser apresentado, até mesmo a prefeitura. Eu entendo que hoje, você vê a dificuldade da pessoa, um empresário me ligou porque não conseguia um alvará. E aí você vai numa cidade vizinha, como Jaboticabal, faz pela internet. Então, olha a burocracia que nós temos no nosso município, que dificulta uma empresa de poder estar vendendo, porque enquanto ela não abre esse alvará, não libera esse alvará, ela impede de vender. E, olha, uma coisa que a gente precisa muito, né? Quanto mais vende, mais arrecadação para o município, todos nós vamos ganhar. Então, a tecnologia, desde as crianças também, nós estamos estudando isso. Que hoje você vê que as crianças são muito inteligentes, muito espertas, muito criativas, e a tecnologia tem que estar desde lá da educação, em todas as áreas dentro do nosso município. Outra coisa, Sônia, que a gente também gostaria de saber sobre a questão, porque todo ano político existe as tais promessas. E, geralmente, as promessas sempre vêm na questão da saúde, na questão da geração de empregos, empresas. E Matão, a gente sabe, né, que ela está numa decadência referente a isso. Matão, cada vez mais, a gente observa que, querendo ou não, cresce, mas ela não tem um crescimento adequado. Para a questão de empresas, parcerias e geração de emprego, você tem uma visão, você já tem uma proposta. Se você hoje fosse a prefeita de Matão, vamos fazer que você fosse a prefeita, qual seria assim, o seu planejamento referente a essa questão das empresas, da geração de emprego para a nossa cidade? Primeiramente, eu entendo que nós temos que estruturar a nossa cidade. Eu acho que, primeiro, é a parte visual. Quando você olha para uma cidade, é igual quando você entra numa casa. Se aquela casa é agradável, você vai querer estar ali, você vai querer ficar ali. E a nossa cidade, nós vemos assim, desde uma praça, de uma rua, mostra muito um abandono. Nos 4 cantos da cidade de Matão, tem lixo, entulho. Isso, como que o empresário vai querer investir na nossa cidade? Porque só nessa parte, ele olhando, ele já vai ver que nós não temos um plano de resíduos sólidos. Nós não temos um planejamento adequado no meio ambiente, onde é descartado esse lixo. Não tem uma educação ambiental.
Porque quando você traz isso desde a escola, uma educação ambiental, a criança ela já cresce. Você deve ter filhos, como eu, e sabe, quando você trabalha uma criança, ela grava muito rápido. E ela mesma nos ajuda no dia a dia, né, Marcelo? Porque ela te cobra ali, olha, mãe, você tem que fazer aquilo, né? Pai, você tem que fazer isso. Então, eu vejo que Matão, nós precisamos dessa estrutura. Nós precisamos também criar parcerias. Olha, nós temos a questão da cultura. A cultura, você também pode fomentar o comércio, porque através da cultura você traz parceiros. Nós temos na nossa cidade muitas bandas, pessoas muito boas que podem estar indo para uma praça promovendo um show. Tem aquelas barraquinhas que você pode estar montando ali, né? Fazer um festival. Nós vamos desenvolver vários festivais durante o ano. E olha só, eu acabei vendo que praticamente é custo zero. Só que para o município você traz muito retorno. Aí nós temos aqui também Baldan, Marquesan, só que nós temos que investir desde o pequeno empresário ao grande e também incentivar o comércio no nosso município. Porque a gente vê muitas pessoas saindo de Matão para ir comprar em outros lugares. Não, vamos melhorar desde um atendimento. Eu acho que tem que ter reuniões com esses empresários, porque quando a gente conversa, a gente faz reuniões, a gente troca conhecimento. E esse conhecimento vai fazer com que a gente consiga trazer investidores para a nossa cidade, melhorar e fazer com que essas empresas que estão aqui também gerem mais empregos. Isso é muito importante. Outra coisa, Sônia, que acho que é a preocupação, é uma coisa que muitas pessoas estão desacreditadas na política. As pessoas já não têm mais aquela fé, não todos, mas uma coisa que eu sempre falo, agora uma opinião minha, tudo está em volta da política, depende da política. Às vezes, para você conseguir, que nem você falou do empresário do Alvará, está relacionado à política, a saúde está relacionada à política, a educação, enfim. A nossa vida também está relacionada à política. Então, essa descrença, eu queria que você falasse o que você acha, não da política, mas da politicagem que prejudica a política, né? Que é a politicagem que prejudica, infelizmente, a política. Realmente eu vejo assim de uma maneira muito triste, porque, como eu disse no início, a política que deveria realmente trazer algo bom para a população está agindo de uma forma, alguns políticos que têm envergonhado toda uma classe. Então, as pessoas falam assim, olha, eu sou do bem e não quero estar na política. Eu entendo como um pensamento errado, porque se você é do bem, você tem que estar na política, sim. Se você não quer estar dentro da política como um candidato a vereador, como candidato a prefeito, deputado, ou, sei lá, até mesmo presidente, mas você tem que, pelo menos, o mínimo que nós podemos fazer é acompanhar. Porque, muitas vezes, você vota em alguém, e você pode até errar naquele momento, porque talvez a pessoa fez essa politicagem, como você disse, que acaba enganando as pessoas, né? Mas os 4 anos passa rápido. Então, o que a gente não pode é continuar errando. Porque você vê que hoje a política, através de atos errados da política, situações que nós vimos, que hoje nós temos internet, a rede social nos traz a informação a toda hora e muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, existe muitos fake news também, né, Marcelo? Então, mas a população tem como verificar se isso é verdade ou não. Isso é muito importante também. Então, eu vejo assim que o povo ele precisa estar mais antenado, precisa estar participando mesmo, mas participando ali, olhando dia a dia, dando opinião, porque dessa forma a gente vai poder estar banindo da política essas pessoas ruins. Porque eu vejo como Matão mesmo. Se Matão continuar como está, com essa dívida que vem aumentando, onde nós vamos parar? Daqui a pouco, se nós não tomarmos um novo rumo, realmente passamos dificuldades para ter um medicamento, e daqui a pouco, e aquelas pessoas que realmente necessitam do medicamento e não têm dinheiro para comprar, vão morrer? Isso que eu te falo, quando há corrupção, milhares de pessoas morrem todo dia, é muito triste você ver isso, é pior do que uma pessoa que tem uma arma e mata 1 ou 2, eu falo. A corrupção tem que ser banida, mas nós vamos ser banida como? Com novos políticos, com pessoas do bem. Enquanto a gente não vê isso, a população vai desacreditando, né, e não vota em ninguém. Só que, quando você não vota, você dá o direito também para aqueles ruins entrar para administrar aquilo que é nosso, que é o nosso dinheiro. Exatamente. E a questão dos cargos comissionados. A gente sabe que é uma luta muito grande e isso mexe muito com o dinheiro público. E às vezes, não há uma necessidade tão grande de tantas pessoas serem contratadas.
Qual a sua visão? A Sônia, o que você pensa sobre isso? A equipe também, eu percebo assim que várias pessoas às vezes são por troca de favores. E às vezes a pessoa é colocada, um exemplo, numa área da saúde, a pessoa não entende nada de saúde. Qual é a visão sua da Sônia referente a essas questões de cargos? Como que você está elaborando isso? Pode falar para a gente? Eu penso assim, que nós temos que parar com esse apadrinhamento. Eu acho que pode realmente, até para algum momento, você ter algumas pessoas ali que compõem um governo, sim, mas a pessoa ela tem que ser capacitada para a área. Não tem como, Marcelo, eu não entender nada da área de construção e eu querer estar na construção simplesmente para ser mais um cargo. Simplesmente chegar lá, pegar o dinheiro público, porque é pago com o nosso dinheiro, só que eu não desenvolver nada para a população. Então, tem que parar com esses acordos políticos, que é isso também que eu vejo, que tem prejudicado muito a cidade. Porque se você tem conhecimento, como eu disse, você naquela sua área, você vai sair na frente. Você imagina no momento esse de pandemia, que nós sabemos, e já é claro, que vai diminuir a arrecadação. Só que diminuir a arrecadação, você vai ficar sem fazer nada? Não. Você vai ter que ter pessoas nos cargos que realmente conheçam para poder estar saindo na frente e trazer novos recursos para o nosso município, não parar a cidade. Então, eu entendo que os cargos podem realmente, até alguns, necessário. Mas hoje nós temos aí quase 1.800 funcionários públicos. Nós temos que trabalhar com esses funcionários públicos, desde um curso, porque esses funcionários públicos eles têm que dar uma produtividade, trazer resultado para o município, porque só aí são quase 10 milhões por mês que é pago para esses cargos de carreira. E ali nós temos pessoas excelentes, pessoas que conhecem, e é uma pessoa que não vai sair quando sai um governo e entra outro. Então, se você investe nessas pessoas, nós vamos ter um trabalho contínuo, por mais tempo. Agora, o cargo não. O cargo entra no mandato, no próximo mandato, a maioria, mesmo se for bom ou não, ele vai sair. Mas o que eu entendo que é necessário e prioridade é você colocar pessoas que entendam em cada área. E referente, Sônia, a dívida da prefeitura, seria a mesma coisa que você pegar uma fábrica que está indo à falência, digamos assim. Não chegou a esse ponto ainda. E é necessário, assim, a sua visão. Como que você, pegando essa fábrica que está indo à falência, vamos colocar a prefeitura, qual seria o seu posicionamento diante disso? Você acha que há uma solução? Pode fazer com que Matão volte a crescer, que Matão volte a se desenvolver? Há essa possibilidade? Eu acredito. Eu acredito porque eu acompanho de perto as audiências públicas e, como eu disse, Matão tem uma arrecadação alta comparada com outras cidades, porque quantas indústrias nós temos no nosso município. Então, eu entendo, sim, que existe a dívida, é fato, mas que nós temos que tomar medidas de contenção desses custos altos. E aí, é necessário cortar, como eu disse muitas vezes, na carne? Claro. Por quê? Nós vamos ter que dividir. Se você tem uma dívida, é como uma casa. Você tem uma dívida, você sabe que você tem uma receita, você ganha tanto, e você viu que as suas dívidas estão muito maior do que você tem. Então, ali é o momento de você fracionar essa dívida que você tem, não gerar mais dívidas ao longo de alguns anos, fazendo um planejamento adequado, e você, quando você pega a prefeitura, cortar também, fazer uma análise dos grandes contratos, porque nós temos contratos milionários na prefeitura, mas também aqueles contratos pequenos. Porque ali também é uma vazão ali de dinheiro indo embora. Então, quando precisa realmente fazer um levantamento de custo, desde quando uma creche, quanto que ela gasta, desde um papel higiênico, de uma caneta, da energia, com um funcionário público, fazer um levantamento individual de cada unidade. E, aos poucos, Marcelo, ir cortando. Sabe, olha, aqui eu consigo diminuir, ali eu consigo, porque esses pequenos valores que vai fazer uma diferença grande lá na frente. Então, isso precisa do quê? De um bom planejamento na área financeira. E ter, é claro, responsabilidade na hora de gastar o dinheiro público, entendeu? Parar de sair contratando qualquer empresa, contratando empresas com dispensa de licitação. Imagina você vai fazer uma obra, dou um exemplo da casa, na sua casa. Você não vai sair comprando no primeiro lugar, você sempre vai fazer um levantamento com qualidade, quantidade,
E aí você vai ver qual o melhor preço e também qualidade você vai estar contratando. A prefeitura não é diferente. A prefeitura, você tem que tratar dessa forma, eu vejo dessa forma também. Você tem que fazer uma licitação com concorrência, porque aí você tem mais empresas participando, você vai ter talvez um menor valor, mas tem que olhar a qualidade, porque não basta só ser menor valor, mas tem que ter qualidade, porque aí a população vai ver isso no dia a dia. Você vai estar gastando ali, mas você tem um retorno também, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Sônia, outra pergunta é a questão da água. Que essa taxa alta e não se resolveu, e os anos estão passando. Há uma solução, há possibilidade da população pagar menos, a população de Matão está pagando menos da conta de água? Eu estou até analisando, junto com alguns advogados, o contrato de concessão, né, que acho que iniciou em 2015, se eu não estou enganada. Ali tinha também a questão da agência reguladora. E no nosso município ainda não tem. Então, eu acredito que a agência reguladora, séria, com pessoas honestas, a gente conseguiria estar eliminando muito desses problemas, dessas contas altas que vêm para a população pagar. E a gente vê que muitas vezes a pessoa paga R$100 no mês, daqui a pouco vem 200, 300, um valor muito alto, né, Marcelo? Então, assim, isso daí é algo que nós estamos vendo também, estamos estudando, e tudo que for necessário, desde a qualidade da água que a gente bebe, porque nós pagamos caro. Qual a qualidade dessa água? Então, a gente tem que estar trabalhando também nessa questão, além do valor, que é um valor absurdo, né? Que, infelizmente, nós pagamos, porque não tem como você ficar sem água, mas colocar essa agência que eu estou falando, imediato, acho que tem que criar a agência reguladora, mas e também tratando essa questão da água, ver que água que nós tomamos, né? Exatamente. E sobre a questão da educação, a cultura e o lazer da nossa cidade? A gente sabe que, nos últimos anos, foi tendo uma queda muito grande, principalmente na questão da cultura na cidade de Matão, a questão do lazer. Você tem algum projeto referente a essas questões? A educação eu vejo como também prioridade. Nós estamos olhando no meu plano de governo a educação desde lá dos anos iniciais, desde lá da creche, vamos dizer assim, até num curso superior, que nós temos hoje no município, até cresceu muito, né? Antigamente a gente não via tantas faculdades, e hoje nós temos muito mais, temos até uma FATEC. Eu tenho conversado com profissionais da área, porque é uma maneira da gente estar elaborando um plano de governo compartilhado. Porque a pessoa que trabalha o dia todo ali, numa creche, como a ADI, uma professora, ela conhece a realidade, ela sabe as dificuldades que ela tem. Então, dentro do meu plano, eu estou trabalhando isso. A questão da cultura. Cultura e educação estão juntos, né? Apesar que todo o meu plano de governo ele está sendo voltado de uma maneira compartilhada, porque eu entendo que não tem como uma secretaria não trabalhar de mão dadas com a outra. Porque é essa união que vai fazer com que os projetos dê certo, você consiga os resultados melhores. A cultura, como eu te disse, nós temos como fazer parcerias, Marcelo, parceria com o SESC, parceria com o SENAI. Né? Quanto tempo a gente não vê uma parceria com o SESI? O SESI, você vê, está dentro do Paraíso. Olha quanto que poderia as crianças que estão ali, mas não só do Paraíso, mas dos outros bairros também. A gente desenvolver um convênio, fazer essas parcerias, você vê esses festivais que tem, a gente trazer esses festivais para a praça. E a prefeitura praticamente é custo zero, não vamos ter custo nenhum. Mas tem vários tipos de projetos que nós estamos trabalhando, que na área do idoso também, com as crianças, e que eu tenho certeza que a população vai gostar. E referente, Sônia, essa questão que a nossa nação vive no momento, a questão dessa pandemia, se você fosse a prefeita atual de Matão, como você estaria reagindo diante dessa situação? Porque a gente percebe alguns comerciantes já estão perdendo, fechando seu comércio, muitas coisas vêm acontecendo que, esses dias mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, o dono de um restaurante, ele falou que ia ter um colapso, né? Que, diante de tudo, a dificuldade que ele está enfrentando. Você, assim, qual seria o seu posicionamento referente a toda essa questão? A gente sabe que existem as ordens federal, estadual, mas você também, o prefeito, ele tem autonomia. Como que você agiria diante de toda essa situação para você estar conversando com a população? Poderia estar falando para a gente?
Marcelo, nessa questão é uma questão que preocupa muito. Desde o início, tem chamado muito a atenção, porque a gente viu ali o comércio, principalmente, as pessoas, como você disse, pagam aluguel, têm seus funcionários, veio algumas medidas do governo para ajudar até mesmo os comerciantes, os empresários, mas a gente sabe que, ao longo do tempo, isso não vai ajudar muito, porque é muito diferente você estar trabalhando, recebendo ali, né, tendo o seu lucro, vendendo, do que você ficar aí com a ajuda do governo. Eu vejo que nós temos que, é nesse momento que a gente tem que sair na frente, tem que procurar parceiros, tem que procurar o próprio governo do Estado para desenvolver políticas públicas para ajudar essas pessoas. Eu acho que hoje o próprio prefeito atual, ele já deveria estar sentando com esses comerciantes, até mesmo conversando com imobiliárias. O próprio município tem que ter pessoas nessas áreas para essa parte do desenvolvimento, porque, nessa hora, essa pessoa tem que estar ali ligada com esses comerciantes para que eles não venham abrir falência. E até agora eu não vi nenhum tipo de atitude da parte do próprio governo atual. Mas, lá na frente, você pode ter certeza que nós vamos estar correndo atrás para poder trazer, através do conhecimento, estar ajudando essas pessoas a não fechar suas portas. Sônia, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, caso você fosse eleita prefeita de Matão. Uma mensagem, fique à vontade para você falar o que nós podemos esperar da Sônia Moura. Olha, eu, como pré-candidata a prefeita, pode ter certeza que eu vou trabalhar como eu sempre trabalhei como vereadora, me dedicando com honestidade, que eu acho que é isso que a população quer, cuidando do povo, fazer uma gestão compartilhada com a população, onde você vai nos bairros, conversa, tem ali uma pessoa que seja o responsável, né? Que esteja levantando os dados daquele bairro, porque, como nós vamos trabalhar com pouco recurso de imediato, isso é fato, a gente tem mais que ver realmente a necessidade e a prioridade de cada pessoa. Então, realmente, a Sônia Moura, o que eu quero? Eu quero trazer um novo rumo para a nossa cidade, eu quero fazer com que as pessoas acreditem que Matão pode, sim, desenvolver um novo ciclo. A gente pode ser aquele exemplo que a gente já foi lá atrás um dia. Por que não? O povo de Matão é um povo trabalhador, é um povo que busca, é um povo que corre atrás, é um povo que acredita. Então, continue acreditando, vamos trabalhar. O que vocês precisarem, estou aí para compartilhar, o que vocês trazer de opinião. Eu falo que até mesmo uma crítica, essa crítica faz com que a gente cresça, que a gente erre menos, mas o que vocês precisarem, a Sônia Moura está aí, desde agora, desenvolvendo um trabalho junto com a população. Eu acho que isso é muito importante. Sônia, nós da Te Liga queremos agradecer a sua presença, a Sônia Moura, que é a pré-candidata a prefeita de Matão. Muito obrigado por você ter compartilhado com a gente esse momento especial. A gente deseja para você boa sorte, sucesso e que dê tudo certo aí na sua caminhada aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao Te Liga Matão. Foi uma experiência muito boa, viu? Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo de vocês terem me convidado. Muito obrigada. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua sintonia aqui com a gente. Muito obrigado. E a gente recebeu, então, hoje, aqui entrevistando a Sônia Moura, pré-candidata a prefeita da cidade de Matão. Você mais informado, teliga.com.br, também o nosso Facebook, Te Liga Matão, YouTube, Redação Te Liga. A gente se fala em breve. Abraços, até mais. Tchau, tchau. A Rede Te Liga apresentou entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Matão. Apoio CR Studio, Masterfest, DJ Som e Iluminação, Mototax Matão, Master, Mercearia e Depósito de Bebidas, Chaplin, 16 Barbershop, Revel Filme, Foto Estúdio, 16-3384-2607, Rua São Lourenço, 772 Centro.